Esse é o Ancapso e nós vamos falar de um fenômeno lindo que está acontecendo na política brasileira, que é o fim das empresas de ônibus, né? As empresas de ônibus já foram as donas da política aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, quem elegia e deselegia prefeito aqui eram as empresas de ônibus aqui, e isso está acabando. Ou melhor, está diminuindo muito, né? Ainda tem alguma importância ainda, mas é o que eu falo para vocês, como é que a informação descentralizada e distribuída destrói essas hierarquias todas. A gente nem percebe a coisa, né? Aqui, ó, transporte público por ônibus perde quase metade dos passageiros em uma década, ou seja, o poder que as empresas de ônibus tinham no passado está diminuindo e muito, e tende a diminuir mais ainda. E é por conta da informação descentralizada e distribuída. Não é por outro motivo que eles vieram com aquele papo de proibir patinete. Lembra que estavam todos chateados? Não, não pode ter patinete, não sei o que lá, os políticos todos. Não, porque é um risco para a saúde, as pessoas podem cair e se machucar do patinete. Você acha que político está preocupado com a sua segurança? Meu, acorda. O político não está nem aí para você. O político está preocupado porque você andando de patinete, você não pega ônibus. Se você não pega ônibus, você não gasta dinheiro com o cara que vai financiar a campanha dele. Então esse é o problema. Toda a birra, o que tirou os patinetes da rua aqui no Rio de Janeiro, ainda tem alguns lá na Zona Sul, lugar dos ricos, eles deixaram. Aqui no Catete, onde tinha muito patinete também, não pode ter mais, está tudo proibido. Por que isso? Justamente porque eles têm medo da gente usar patinete ao invés do ônibus, não pode mais, né? E é por isso também que brigam com o Uber, que querem acabar com o Uber a todo custo, né? Porque o pessoal do Uber está acabando com os ônibus. Pois bem, o transporte público está com um problema, porque durante muito tempo isso foi o negócio dos sonhos, né? As cidades faziam acordo, os políticos faziam acordo com as empresas de ônibus, os empresários de ônibus davam dinheiro para eleger os políticos entraram, né, definiam as tarifas direitinho, fechavam o mercado, não pode ter. Eles chamam de ônibus pirata. Que ônibus pirata? O ônibus está lá, ele te leva do lugar A para o lugar B. É igualzinho o outro ônibus também. Desde quando uma coisa é pirata porque não tem um papelzinho do governo? Não, é um ônibus como outro qualquer. Ah, não, van pirata, transporte pirata. Pô, que besteira isso, bicho. Um papel do governo não faz diferença nenhuma no final das contas, né? Se você paga, o cara cumpre o trabalho de te levar do ponto A no ponto B, é a mesma coisa, ônibus com um papel do governo, sem papel do governo e coisa e tal. Mas enfim, com essa caçada toda contra o que eles chamam de ônibus pirata e coisa e tal, você piorava a situação das pessoas, obrigava elas a pagar mais caro nessas companhias. Essas companhias, com o dinheiro que eles ganhavam, eles financiavam os políticos. Olha só, era a maravilha do mundo. Em todas, ou pelo menos muitas cidades no Brasil, funcionava a política assim. Quem manda na política da cidade são as empresas de ônibus. Chegava a época de eleição, esse pessoal botava dinheiro no candidato deles lá, o candidato ganhava, tinha que pagar depois, né, tinha que dar o jeito de dar uma reforçada e coisa e tal. Só que isso levou ao pessoal ficar meio complacente, né? Começaram a achar que tinha uma mina de ouro, que não precisavam se preocupar nunca mais com o idiota que está pagando a conta, né? Para eles, só preciso, a empresa de ônibus pensava assim, só preciso me preocupar com o político. Se eu eleger o político certo, não tem problema. O idiota que se ferre. O idiota que paga a passagem de ônibus que se ferre. O político também pensava assim, eu só preciso me preocupar com o empresário de ônibus, eu não preciso me preocupar com o idiota do eleitor. O idiota do eleitor vai votar em mim, porque só eu que tenho dinheiro para fazer a propaganda, ele vai votar em mim do mesmo jeito. Então o idiota não importa. Ficava só a empresa de ônibus e os políticos. E ainda é meio assim, tá? Não estou dizendo que acabou totalmente essa macumunação entre empresas de ônibus e políticos. Só que o que está acontecendo? Eles se usaram tanto esse esquema, enriqueceram tanto, realmente enriqueceram muito, tá? Que as empresas ficaram enormes e coisa e tal, e os políticos exigindo dinheiro pra caramba e não sei o que lá. E no final das contas a tecnologia comeu todo mundo ali, né? Aqui, ó, o transporte público no Brasil perdeu quase metade dos passageiros na última década. Isso aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é visível. A quantidade de ônibus que se circula vazio por aí, eu sei, ainda tem muito ônibus que vem da Baixada para o centro da cidade no horário de pico que tá cheio. É verdade, ainda tem esse negócio, mas já foi muito pior. Já teve muito mais cheio no passado, né? Os políticos continuam amiguinho das empresas de ônibus. O Eduardo Paes continua fazendo corredor Transbrasil, corredor não sei o que lá, corredor isso, corredor aquilo, gastando um dinheirão nosso de impostos, né, para fazer essas coisas que supostamente é para melhorar um sistema que, na verdade, se ele quisesse melhorar esse sistema mesmo, sabe o que ele fazia? Destruía esses corredor tudo, deixava pista para carro e liberava o Uber mais baratinho, aí tirava o imposto do Uber para rodar mais barato. Resolvia o problema muito melhor do que criando essas autopistas Transbrasil, Trans não sei o que lá, né? Enfim.
No final das contas, esse sempre foi, e ainda é, de certa forma, o modus operandi desse pessoal. E a internet está destruindo isso aqui. Ó. Por que perdeu metade dos passageiros? Os motivos apontados são o crescimento do trabalho remoto e vendas online. Bom, isso é verdade. Realmente, trabalho remoto e vendas online cresceu bastante. Mas será que metade das pessoas que trabalhavam, que usavam ônibus, pararam por causa de venda? Era todo mundo trabalhava com venda presencial e agora trabalha com venda online? É isso que está acontecendo? Trabalho remoto, é tanta gente fazendo trabalho remoto assim? Olha só, tem muita gente fazendo trabalho remoto, é verdade, mas tem muita gente presencial ainda, tá? Enfim, aqui ó, além do aumento da utilização de veículos individuais. Aí, curiosamente, né, se está aumentando a utilização de veículos individuais, deveria piorar o trânsito, né? Mas não é o que tem acontecido, não. Esses veículos individuais que eles estão falando aqui é Uber. É isso, é a outra coisa que está matando essas empresas de ônibus. Por quê? Porque, como eu falei, ficava esse esquema. Em tese, um ônibus deveria ser muito mais barato que o Uber, mas muito mais barato mesmo, porque é um veículo grandão, transporta um monte de gente junto, só que ficou nessa punhetagem, né? Me ajuda aí, político, aumenta a passagem de ônibus aí, político. Pois não, chefe, tá aumentada a passagem de ônibus, agora me dá dinheiro para eleição aí, chefe. Pronto, né? Ou seja, ficou essa paradinha dos dois ali, os preços ficaram caros pra caramba. O que acontece? Hoje em dia, um Uber, se você dividir um Uber para 4 pessoas, dá mais barato que uma passagem de ônibus. E aí você viaja sentado, com ar-condicionado, no maior conforto, ouvindo uma musiquinha dentro do carro, sentado, sem problema nenhum. Então 4 pessoas rachando um Uber dá mais barato que passagem de ônibus. Se ferraram nessa história, né? E Uber hoje em dia é muito comum. É uma parte desse fenômeno da descentralização, né? Que só foi possível devido à internet, no final das contas. Então aqui, ó, aí eles falam também que efeitos da pandemia, né? Isso daí bem feito para eles. Eu avisei que esse negócio da pandemia era um absurdo mesmo que fizeram durante a pandemia, né? Mas de certa forma acelerou realmente esse negócio. Por exemplo, eu, antes da pandemia, nunca tinha feito compra de supermercado online. Eu já tinha comprado um monte de coisa online, mas compra de supermercado, eu sempre achava melhor ir lá no supermercado para ver as coisas, para escolher e coisa e tal. Eu percebi que eu estava supervalorizando isso. É melhor comprar online mesmo. De vez em quando chega uma fruta que não está tão bonita quanto eu esperava. De vez em quando acontece isso. A maior parte das vezes não, e deixa para lá, no final das contas não tem problema. O ganho que você tem de, em casa, sentar no seu computador, escolher as coisas e receber em casa, putz, é muita economia de tempo. Nunca mais eu botei um pé no supermercado. Ou de vez em quando, tem um supermercado aqui perto de casa para comprar um queijo, presunto, coisa que acaba rápido, que não pode comprar em quantidade, né? Mas a compra grande, tudo pelo supermercado, tudo online. Enfim, esse processo de migração para compras online já vinha acontecendo, né? Só deu uma acelerada pela pandemia, né? E aí o pessoal está todo preocupado aqui, que não sei o que lá, que várias cidades perderam trânsito e coisa e tal, e as viagens com passageiros pagantes caiu um pouquinho ainda, porque o político fica inventando gratuidade, coisa e tal. Ou seja, no final das contas, eles estão com um problema agora. Mas esse problema é um problema fácil de resolver. Eu já falei para vocês, quer acabar com o problema do transporte público no Rio de Janeiro? Libera para qualquer um ter ônibus e fazer qualquer linha que queira. Pronto, resolve isso, acaba com todo esse esquema de coisa. Ah, Peter, mas vai dar muito engarrafamento, não sei o que lá, porcaria nenhuma. A sociedade ela tende a se organizar. Pode dar engarrafamento num dia? Pode, mas o pessoal vai perceber que fazer aquele trajeto é ruim, vai procurar trajetos alternativos, vai procurar outras rotas que dão mais dinheiro, que não fica tanto tempo parado. A coisa se autorregula. Acaba com isso, deixa cada um, qualquer um que quiser comprar um ônibus e botar um ônibus para rodar e pegar passageiro, acaba com esse problema rapidinho. O preço das passagens vai cair rapidinho. Chega a ser engraçado que aqui no Rio, estava outro dia o jornal reclamando de preço baixo de passagem. Você acredita nisso? Porque umas companhias perceberam que o problema é esse, o problema é isso, né? O Uber, se você rachar um Uber, sai mais barato do que você pegar um ônibus, ou seja, o ônibus está caro. E aí algumas companhias que agora estão no aperto, essas companhias de ônibus aqui do Rio, decidiram baixar a passagem. Não pode? Que absurdo baixar a passagem, porque aí o governo não vai arrecadar tanto imposto, o empresário, como é que o empresário vai fazer para pagar o político e não sei o que lá e coisa e tal? Tem que explorar os otários têm que pagar caro. É o que falou, quem falou isso, literalmente, com essas palavras, foi o RJTV. Tudo bem, não chamou de otário, chamou de passageiros, né? Mas é a mesma coisa, na cabeça desse pessoal é a mesma coisa. Otário, passageiro, eleitor, é tudo a mesma coisa. Então, no final das contas, aqui, ó, eu estou falando aqui que o valor do salário de motorista e problemas e coisa e tal, liberta o mercado, deixa ele se autorregular.
a prefeitura para com isso, o chato é que a prefeitura não vai mais ganhar dinheiro, o político não vai mais ganhar dinheiro nessa história, deixa qualquer um cobrar quanto quiser de passagem. Ai, mas vai ter um ônibus que vai cobrar R$200 de passagem para andar 100 metros. Meu amigo, se alguém um ônibus fizer isso, ninguém vai pegar esse ônibus, que vai estar caro demais. Esse pessoal tem umas ideias, deixa o empresário cobrar caro. Se ele cobrar caro, ele vai falir, porque ninguém vai pegar o ônibus dele. O importante é ter a competição, ter o outro coleguinha que está oferecendo a mesma linha, com o preço mais barato, resolve o problema, pô. Enfim, no final das contas é isso. Bem feito aos empresários de ônibus, bem feito aos políticos. Agora, e aí vem essa sacanagem aqui, ó. Destruíram o negócio de patinete aqui no Rio de Janeiro por causa da concorrência dos ônibus, porque o pessoal parou ainda mais de pegar ônibus. Sabe o que aconteceu? Muita gente comprou patinete elétrico. Tá uma febre de patinete elétrico aqui no Rio de Janeiro. As pessoas compram e usam ao invés do carro, entendeu? Você vai para o colégio, vai para um lugar mais distante, você vai de patinete elétrico. Tem ciclovia aqui, tem lugar para andar, você vai tranquilo, né? Ou seja, muito melhor no final das contas, se ferraram. O mal do esperto é não ver o esperto maior chegando, meu amigo.